Olá, irmãos, um bom dia a todos vocês. Que prazer ter você aqui mais uma vez nos assistindo às nossas reflexões, louvores que entoamos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos, você, família que pertence aqui de Serra Dourada. Seja bem-vindo você também que nos visita, que vasculha aí os nossos vídeos, as reflexões devocionais que postamos. E já agora cedo eu te peço encarecidamente, de forma muito carinhosa, que você envie esse link para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor, necessitam ter uma mensagem de paz num domingo como este. Envie aí para seus grupos de WhatsApp, convidando as pessoas a participarem conosco. Já eu volto para mais um dia de reflexões a respeito dos salmos de peregrinação. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua casa e que Ele esteja com você neste momento importante de edificação espiritual. Já nos vemos! Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em queremos o teu nome engrandecer
Maravilha! Nós estamos quase finalizando, irmãos, a nossa série de mensagens Consolo para os que choram, baseada nos Salmos de Peregrinação. Já passamos por muitos deles, já passamos por quase todos eles, faltam apenas alguns e certamente neste domingo e no próximo nós estaremos finalizando essa série de mensagens a respeito dos Salmos de Peregrinação. Eu espero de todo o coração que você tenha acompanhado as nossas reflexões e tenha sido muito abençoado por Deus. Os Salmos de Peregrinação, meus queridos irmãos, é uma parte do livro de Salmos voltada justamente para quando o povo de Deus resolve então ter uma vida voltada para com o seu Senhor de forma mais intensa, devido às dificuldades, às aflições, às perseguições, às angústias que o povo do Senhor estava passando. E eu resolvi escolher pregar nesses salmos justamente para o ambiente, o contexto social, histórico, político, religioso pelo qual o nosso país, a nossa igreja atravessa. Uma vez que nós estamos com as nossas portas fechadas, ainda não realizando as nossas atividades presenciais, por entender que, por mais que o governo esteja liberando, não é uma forma saudável de abrirmos as nossas atividades para o público, mas trazendo uma mensagem de consolo para corações angustiados, trazendo uma mensagem de consolo para corações que estão aflitos, trazendo uma mensagem de consolo para pessoas que necessitam ouvir da parte do Senhor alguma mensagem de paz, uma mensagem que venha até nós e nos dê conforto. Não conforto, meus queridos irmãos, para permanecermos na nossa inércia espiritual, mas conforto justamente para sabermos que temos um Deus conosco. E esse é o motivo de toda a nossa alegria e o resumo da nossa vida com Deus. Portanto, se você ainda não acompanhou, volte aí, acompanhe os vídeos, pegue um caderno, anote, aproveite a oportunidade que você está em casa ou no trabalho e pode se assentar, pegar um caderno, escrever com mais tranquilidade, anotar alguns pontos pertinentes, depois procure na sua Bíblia temas interessantes a respeito do mesmo assunto. Eu tenho certeza de que você crescerá na palavra do Senhor, não somente no conhecimento que vai te elevar a ter um grau de instrução maior a respeito da Bíblia, mas principalmente uma vida voltada ao seu Deus de forma mais enfática. E hoje eu gostaria, meus queridos irmãos, de aprofundar um pouco mais no Salmo 130. O Salmo 130 é um salmo belíssimo. Normalmente nós entoamos o Salmo 130 nos nossos momentos de consagração a Deus, os nossos momentos de confissão de pecados. E muitas vezes nós entendemos que este salmo só cabe naquele momento, né? Quando nós ali estamos no culto à igreja, no culto ao nosso Deus aqui na igreja, no momento onde nós iniciamos o culto e logo já tem a mensagem de que? Confissão de pecados. E quando o liturgista, aquele que está coordenando a liturgia, convoca a igreja para orar e engrandecer o seu Senhor através do arrependimento dos seus pecados e confissão dos mesmos, nós entendemos que basta. Mas não. A mensagem do Salmo 130 é uma mensagem que reverbera no nosso caminhar cristão. E eu gostaria de convidar você e sua família, aqueles que estão assistindo junto com você, para que juntos percebamos a mensagem profunda de Deus aqui no Salmo 130. Como que Deus, de forma generosa, meus queridos irmãos, convoca eu e você a nos arrependermos constantemente, a confessarmos os nossos pecados a Ele e a ter um novo andar, uma nova caminhada no Senhor. Acompanhem comigo, por gentileza, o Salmo 130. Das profundezas clamam a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda,
eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Amado Pai, nós nos voltamos ao Senhor, meu Deus, sabendo que no Senhor encontramos misericórdia e que no Senhor podemos depositar o nosso coração, que muitas vezes está despedaçado, está, meu Deus, necessitando de restauração porque pecamos ao Senhor. E contra Ti somente nós pecamos. Portanto, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, livra-nos da maldição do pecado. Livra-nos, meu Pai, da condenação eterna do pecado. Porque em Jesus Cristo, meu Deus, o sangue do Senhor nos livra de toda a maldição da lei, de toda a maldição do pecado. Ó Pai, nos aceita como filhos eternos do Senhor, através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. O Salmo 130 é um salmo muito especial. Este salmo, meus queridos irmãos, não é somente querido por muitos de nós, mas este salmo esteve presente na língua, na confissão e na pregação de muitos teólogos antigos. Por exemplo, este salmo era o preferido de Agostinho de Hipona. Este salmo era um dos preferidos de Martinho Lutero. Este salmo era o preferido de João Calvino, homens importantes da nossa história, estudiosos da palavra de Deus, que olharam para este salmo e compreenderam a profundidade que é confessar a Deus as angústias dos nossos pecados. John Owen, um teólogo que eu constantemente tenho citado aqui a vocês, ele escreveu um livro em 1668 apenas falando sobre o pecado de aproximadamente 320 páginas. Olha como que, meu irmão, é importante toda a teologia da confissão do pecado, como que é importante o confessar a Deus as nossas transgressões, como é importante olharmos para o Senhor como um Senhor de misericórdia. John Owen, quando escreveu este livro, ele disse o seguinte: preguei Cristo por alguns anos, numa época em que possuía muito pouco conhecimento experimental com respeito ao acesso a Deus por meio de Cristo. Mas o Senhor se agradou de me visitar com pesarosa aflição, por meio da qual fui trazido à beira da sepultura e sob a qual a minha alma foi oprimida com horror e trevas. Mas Deus graciosamente socorreu o meu espírito por meio de uma poderosa aplicação do Salmo 130, versículo 4, quando diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Essa declaração de John Owen, meus queridos irmãos, causa em nós um senso de antecipação pelo que vem no Salmo. Pois este Salmo 130 traz em nós, faz com que o nosso interior seja movido para uma vida de confissão. Mas antes de fazer com que o nosso interior seja mexido com essas palavras do salmista, nós precisamos nos aprofundar algumas questões introdutórias, algumas observações a respeito do Salmo. O Salmo 130 é um salmo de arrependimento. Um assunto, meus queridos irmãos, que infelizmente não é muito popular em nossas igrejas. Parece que pregar sobre pecado, confissão de pecados, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade onde se esqueceu do seu Deus, da única verdade, onde ele afirma em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, numa sociedade onde virou as costas para o seu Deus e abraçou todas as causas do secularismo. Quando nós falamos, meus queridos irmãos, que é necessário nos arrependermos dos nossos pecados, parece que estamos cometendo um ato de loucura. Mas graças ao nosso Deus, que através do apóstolo Paulo afirmou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, que ele confunde os sábios, que ele faz de loucos sábios e ergue os humildes, para que possamos nele aprendermos mais a respeito
da salvação em Cristo Jesus. Interessante que ainda, meus queridos irmãos, neste mundo, muitas pessoas elas estão iludidas quando falamos a respeito do pecado. Porque muitas delas entraram meio que, entre aspas, no bem-estar de pecado automático, um bem-estar do perdão automático. Em suma, elas creem no Evangelho que promete perdão sem exigir mudança. Nós sabemos, meus irmãos, que a centralidade do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo é justamente o quê? O perdão de pecados. E em consequência disso, nós somos levados a uma vida de confissão. Temos perdão, misericórdia, e aí sim vivemos numa vida santificada ao nosso Deus. A centralidade do Evangelho esbarra a todo momento, meus queridos irmãos, no perdão, na graça. E esse perdão vai nos levar a afirmar, igual o apóstolo Paulo afirmou em Gálatas 2, no versículo 20, que não somos nós mais que vivemos, mas é que Cristo vive em nós. Observe que através de um arrependimento e uma aceitação de uma vida pecaminosa, o apóstolo Paulo percebe que através dele vive Cristo e não mais ele. Mas o evangelho atual, meus queridos irmãos, infelizmente, muitas igrejas, muitos pregadores, muitas pessoas têm pregado um evangelho sem necessariamente mudança. É claro, meus queridos irmãos, que aqui eu não falo apenas de mudança externa, aqui eu não falo apenas de vestuário, o linguajar, eu não quero deixar essas coisas um pouco de lado. E eu quero focar justamente na mudança que o Senhor Jesus Cristo requer de todos nós, quando Ele afirma em João capítulo 4, que Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está interessado de homens e mulheres que o adorem de coração verdadeiro. Não está interessado se nós temos cabelo preto, amarelo, vermelho, não está interessado se nós temos o corpo pintado, Ele não está interessado se nós temos roupa assim, assado, Ele está interessado se o nosso coração, se dentro dele há a presença do Espírito Santo e se através do Espírito Santo nós nos movemos em direção a Ele. É nisso que o Senhor está interessado. Entretanto, as pessoas do mundo de hoje estão extremamente enganadas. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, fazem confusão, e aqui eu peço a sua atenção nessa introdução, porque vai guiar o seu pensamento durante toda essa reflexão. Nós não podemos, meus queridos irmãos, confundir arrependimento com pesar. Pesar é estarmos mentalmente tristes. Nós também não devemos confundir o arrependimento com remorso. Remorso é você estar triste e emocionalmente fraco. O arrependimento, meus queridos irmãos, é estar triste, mental e de forma volitiva, ou seja, envolve mudança no ser. Nos entristece, nos emociona, mas causa mudança. Aquilo que nos entristece, aquilo que nos causa podridão emocional e não nos muda, isso não é arrependimento. Nós não devemos nos enganar, só estaremos arrependidos dos nossos pecados, meus queridos irmãos, quando nós estamos preparados para abandoná-lo. Eu me recordo de logo iniciar os passos na fé cristã, lá em 2009, 2010, quando eu cheguei na igreja junto com um colega que resolveu caminhar comigo por algumas semanas. E eu achei, apesar dele ter desistido da caminhada, eu achei muita ética, muito caráter dele ter afirmado o seguinte: cara, isso para mim é muito pesado, eu não vou conseguir abandonar certas práticas na minha vida. E a gente estava falando de situações diversas que envolvia a juventude, a nossa juventude daquela época. Uma vida totalmente voltada para aspectos mundanos, aspectos carnais, onde realmente estávamos com dificuldade de largar muitas situações. Eu dei um primeiro passo e consegui na marra, com o Espírito Santo do Senhor me pressionando e me
puxando para ele, eu consegui largar algumas situações, mas eu me lembro que ele falava: Michel, é pesado, não consigo. E estar aqui, não na igreja, mas caminhar com Jesus sem abandonar, vai ser muito difícil para mim. Depois de um tempo, ele voltou com o coração um pouco mais amolecido e então se entregou a Jesus Cristo. Mas eu vi muita verdade no coração dele, porque ele tinha entendido. O Espírito Santo do Senhor já estava falando ao seu coração de que um arrependimento sincero exigia mudança de comportamento. Queridos, aqui o salmista vai nos conduzir justamente a esse pensamento. Ele fala que nós estávamos nas profundezas do desespero e agora nós queremos ir para as alturas do júbilo. O salmista vai nos conduzir da tristeza para a exultação, da tribulação para a devoção. O salmista nos conduz das profundas e esmagadoras áreas da depravação humana para as sublimes elevações da misericórdia de Deus. E tudo isso, meus queridos irmãos, começa na vida do salmista através de um clamor. E aqui começam então os meus pontos, e se você está aí para anotar, já pode começar anotando de que nos versículos 1 a 3, nós temos um primeiro ponto, quando o salmista vai exclamar a necessidade de clamar a Deus. Olha o que ele diz no versículo 1, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O que são essas profundezas, meus queridos irmãos? Nós encontramos algo semelhante no Salmo 88, nos versículos 6 e 7, quando o salmista diz o seguinte: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Eu creio que aqui o salmista está justamente citando as mesmas profundezas do Salmo 130. Falam das profundezas do coração, das ondas do desprazer de Deus contra o pecado do salmista. À medida que as ondas o cercam, meus queridos irmãos, ele sente como se estivesse afundando. Ou seja, ele luta contra uma consciência perturbada, uma mente atormentada e um coração atribulado. O salmista exala aqui um sentido totalmente perdido, uma vez que ele se encontra nas profundezas do seu ser, porque ele percebe que em pecado ele não consegue agradar ao seu Deus. Interessante que como Deus usa, meus queridos irmãos, de como Deus ama o seu povo de duas maneiras distintas. Sim, duas maneiras distintas. Deus ama o seu povo. Pode ser um paradoxo o que eu vou falar agora, mas eu espero que você entenda. Deus ama o seu povo de maneira incondicional. Por um lado, o amor de Deus por nós não muda. Romanos 8 vai nos dizer que nem a morte, nem vida, nem espada, nem guerra, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não somos separados dele. Ele nos ama de forma incondicional. Seu prazer em nós se encontra em Cristo. Por outro lado, meus queridos irmãos, o amor de Deus nos muda. O amor de Deus por nós muda e nos muda. Esse é o seu amor condicional. Um amor de Deus que está no prazer da santidade do seu povo. Mas ele é condicional, ou seja, nós podemos perder esse amor de vista por causa do pecado. Não por ele, mas por nós. Nós podemos nos distanciar de Deus e por isso podemos ver o seu amor se esvaiando de nossas vidas. Prazer, meus queridos irmãos, de Deus se encontra numa vida voltada com Ele. E quando, meus queridos irmãos, esse amor condicional
é retirado de nós porque nós o abandonamos, não por vontade dele, o que resta em nós é perturbação, ansiedade e inquietação. É essa a experiência aqui do salmista, meus queridos irmãos. Ele está percebendo como se o amor de Deus estivesse indo embora dele, porque ele está distante, ele está nas profundezas, ele está em um lugar onde o amor de Deus não pode retirá-lo do poder, porque ele está emaranhado de trevas. Essa é a experiência, ele se sente como se ele estivesse se afundando nas ondas do desprazer de Deus. Lembra do Salmo da semana passada, quando nós falamos no Salmo de número 131, Salmo 127, quando nós falamos a respeito da âncora. Quando nós falamos a respeito da âncora, que a âncora servia para o quê? O que acontece com o navio? Joga a âncora no mar, para que o navio tenha estabilidade, para que ele tenha um ponto de apoio, um ponto de visualização de tudo que está acontecendo ao seu redor. E é muito interessante, porque aquilo ali vai fazer com que ele permaneça em equilíbrio. Agora o salmista se encontra nas profundezas onde está a âncora, e não mais onde está no navio, lá em cima, quando está equilibrado. Agora ele se vê, meus queridos irmãos, em profundezas. E ele clama das profundezas. Esse é o mais interessante. Já teve alguma experiência assim? Clamar a Deus em profundezas? Noites insones, nervos desgastados, mudança de humor, uma falta de alegria e paz, falta de vontade de estudar, de orar, fuga de coisas mais profundas, uma indisposição de chegar perto de outros por medo de ser descoberto, uma indisposição de se relacionar com a igreja, uma indisposição de conversar com os seus líderes. Você já evitou a comunhão com cristãos ou repudiou a piedade, considerando-a como algo legalista e extremista? E a dureza, meus queridos irmãos, de censurar a outros. Você sabe o que são essas coisas? Viver em angústia, viver numa profunda angústia, são sinais, meus queridos irmãos, de uma consciência atribulada. Coisas vêm de uma recusa, preste atenção, de lidar com situações do passado, de mortificar paixões do presente e de acabar com preocupações futuras, ou de obedecer ao Deus que ordena. Perceba que muitas das nossas inquietações pecaminosas provêm dessas situações, de quando nós não sabemos lidar com situações do passado, de quando nós não mortificamos paixões do presente e de quando nós nos preocupamos com situações futuras. Nosso pecado sufoca, meus queridos irmãos, nossa alegria. E quando o pecado sufoca a nossa alegria, nós estamos nas profundezas. Nós estamos nas profundezas. A respeito, meus queridos irmãos, dessa profundeza, me chama muita atenção que o salmista ele teve a audácia, a ousadia de clamar a Deus nas profundezas. Eu não sei o que passa na sua vida, mas o que te impede de clamar ao Senhor no estado que você está? O que impede de você falar com o seu Deus na situação que você está passando? O que impede de meditar, de conversar com o seu Senhor se só lágrimas rolam do seu rosto? Vai com lágrimas mesmo. Já disse a vocês que uma das minhas melhores e maiores orações, eu não disse uma palavra. Eu soltei lágrimas. O que impede de buscarmos a Deus quando estamos aflitos, meus irmãos? A respeito do versículo 3, acompanhem comigo, por gentileza, quando o salmista fala o seguinte: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A ênfase do salmista é evidente. Se Deus, que vê todas as coisas e julga todas as coisas, como se Ele fosse marcar as nossas iniquidades, como se Ele fosse marcar os nossos pecados, nós não seríamos capazes de subsistir em Sua presença, meus queridos irmãos, nem um momento sequer. Nós não conseguimos. A palavra de Deus vai nos dizer que
O Senhor é fogo consumidor. No Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para falar com o seu Deus, o Senhor fala com ele através de uma brasa. Aquela brasa está pegando muito, mas muito fogo. E o Senhor fala porque Ele é fogo consumidor. Um Deus, meus queridos irmãos, que nos consome por causa do nosso pecado. Aqui é como se Deus nos tratasse com base naquilo que de fato nós merecemos, na sua santidade que nos consumiria. E essa, meus queridos irmãos, realidade serve para destacar a próxima fase do salmista. Se nos versículos de 1 a 3 ele percebeu a necessidade de clamar ao seu Deus, nos versículos de 4 a 6 ele tem o quê? A certeza do perdão do seu Senhor. Acompanhe. Olha o que ele fala no versículo 4, contigo porém está o perdão para que te temam. Basicamente aqui a ênfase do salmista, meus queridos irmãos, é o perdão. O perdão é a natureza do nosso Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 34, nos versículos 6 e 7, Moisés diz o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Pelo fato, meus queridos irmãos, de o perdão ser a natureza de Deus, Ele se torna um Deus perdoador. E aqui talvez seja um conforto para mim e para você. Nós não precisamos de adulá-lo. Nós não precisamos, meus queridos irmãos, de convencê-lo do nosso pecado. Tem gente que gasta horas e horas de uma confissão a fim de só vou sair daqui quando Deus me responder e ter certeza que Ele me perdoou. Nós não precisamos, meus queridos irmãos, não precisamos de convencer a Deus para que Ele nos perdoe. Por essa razão é que o salmista ele está confiante. Olha onde ele estava nas profundezas. Foi por essa razão que ele tem capacidade, ele conhece o seu Deus, e nas profundezas ele olha para o seu Senhor, eu tenho certeza de que Ele é perdoador. No versículo 4 nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o efeito deste perdão, o efeito do perdão do Senhor é para quê? Para que todos o temem. Por meio dessa graça divina, Deus nos fez como seu Filho amado. Deus nos fez um com Jesus Cristo. E por causa disso, nós desfrutamos, meus irmãos, dos benefícios da cruz. Porque o seu perdão suplanta a nossa pecaminosidade. E a sua justiça suplanta a nossa corrupção. Tem muitas pessoas perdendo tempo. E eu falo, meus queridos irmãos, de forma categórica, muitas pessoas perdendo tempo, fazendo culto de consagração a Deus, botando pano de saco, e beijando o chão, e dando chicotada, e fazendo isso e fazendo aquilo, perdendo tempo. Estou adorando outro Deus, Deus da Bíblia não, porque o Deus da Bíblia, ele é enfático, o efeito do perdão é para temer. Ele é Deus perdoador. Não realizamos nenhuma obra a Deus para que nós sejamos convencidos de que Ele se satisfez das nossas obras. Não precisamos nada. A maior obra por mim e por você foi feita na cruz. Descanse nisso. Aceite essa verdade. E não aceite nada que venha substituir o único sacrifício, o sacrifício verdadeiro. Não precisou mais de nenhum para ser realizado, nenhuma obra a fim de convencer Deus dos nossos pecados. Apenas um: a morte do primogênito, a morte do Messias, a morte do Filho enviado por Ele. E aqui Deus nos concede, meus queridos irmãos, a graça de percebermos o efeito do perdão em nós. E a partir deste profundo senso de temor respeitoso, reverência que nós temos com Ele, nós o tememos. Esforçamo-nos para fazer o que lhe agrada e evitar aquilo que lhe desagrada. Em outras palavras, meus queridos irmãos, nós nos esforçamos para andar em seus caminhos. É por isso, meus queridos irmãos, que nós nos confessamos a Deus.
Porque o efeito disso é fazer com que a minha vida e a sua vida seja colocada no caminho do Senhor. Dissemos tudo isso para dizer que o perdão de Deus transforma. Não é obra. Para de ficar realizando obra achando que vai obter perdão de Deus. Para. Conheço muitas pessoas, infelizmente, não o fato de conhecê-las, óbvio, mas o fato de esse pensamento trazer transtorno aos seus corações de que elas fizeram algo no passado muito hostil, muito violento, prejudicaram alguém, fizeram isso, fizeram aquilo e passam a vida toda fazendo situações para que essa pessoa o perdoe, fazendo que Deus o perdoe. Pare, meus irmãos. Dinheiro nenhum, obra nenhuma, amor nenhum deste mundo convencerão a Deus que você merece ser perdoado. Aliás, se formos tratar aqui de situações meritórias, você e eu merecíamos o inferno. Por causa das nossas obras maldosas, maléficas ao nosso Deus, desrespeituosas, que causam constrangimento a Ele e ao povo do Senhor, que causam vergonha a Ele e ao povo do Senhor, merecíamos trevas. Mas porque Ele nos ama, irmãos. Porque Ele nos ama. E o seu amor não é baseado naquilo que fazemos. O seu amor é baseado na ação do Espírito Santo em nós, no sacrifício, nos benefícios da cruz implantado em nós, através do Espírito de Deus. Nós nos arrependemos, meus irmãos, quando vemos o nosso Deus. Muita gente se lamenta dos seus pecados. Muita gente se lamenta das suas pobres escolhas e a confusão que fizeram da própria vida. Muita gente se lamenta das consequências negativas dos seus pecados, o sofrimento, a decepção, a frustração, a vergonha. Quando lamentamos, sentimos dor, a angústia, o desconforto, queremos, meus irmãos, que a confusão desapareça. Estamos frustrados e perplexos e gostaríamos que as coisas fossem diferentes em nossas vidas, mas não devemos confundir a lamentação com o arrependimento. A lamentação vai trazer pesar, vai trazer remorso, lembra? O arrependimento vai trazer mudança. Esaú se lamentou, Saul se lamentou, Acabe se lamentou, Judas se lamentou, mas nenhum deles jamais se arrependeu. Hoje de manhã, fazendo a minha devocional no capítulo 27 e 28 de Mateus, lendo ali os momentos finais da vida de Jesus Cristo, homem que desceu essa terra em favor dos homens, eu percebi um pouco antes do capítulo 27 como Judas foi situacionista, queria resolver o seu problema, como Judas se lamentou porque entregou a Jesus Cristo. O que Judas fez? Se ajoelhou e pediu perdão a Deus? Botou uma corda no pescoço e se enforcou. Nenhum desses homens, meus queridos irmãos, se arrependeram. Nós nos arrependemos diante de Deus quando nós vemos os nossos pecados sem dar desculpas. Dê nome ao seu pecado. Dê situação ao seu pecado. Coloque ponto final, meus queridos irmãos, e eu falo por mim, eu tenho muitos dentro do meu coração que distanciam-me do meu Senhor. Mas nessa vida nós andamos, meus queridos irmãos, em busca de uma misericórdia que é concedida a cada manhã em nossas vidas. O profeta vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não desanime. Não desanime, porque há esperança. E aqui eu gostaria de terminar, meus queridos irmãos, nos versículos 7 e 8.
quando o salmista faz justamente esse convite para que o povo não desanime. Quando ele fala no versículo 7, porque no Senhor há misericórdia. Como seres humanos, nós precisamos de amor, da mesma forma que precisamos de água, de comida. Nós não conseguimos viver sem água e comida. Por essa razão, quando nós amamos aos outros, preste atenção, quando nós amamos aos outros, esperamos que nos amem de volta. Ou seja, o nosso amor é sempre de forma egoísta. Mas perceba, meus queridos irmãos, que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é egoísta, porque Ele nunca está a serviço de si mesmo. Nós cremos na Trindade. Como cristãos confessos, reformados, nós cremos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa unidade trinitária se basta. Eles se amam, eles vivem numa eternidade de alegria mútua. Sabe o que isso significa, meus queridos irmãos? Isso significa que Deus ele está satisfeito consigo mesmo. De que Deus, por amar o Espírito e por amar ao seu Filho eterno, Ele está satisfeito consigo mesmo na Trindade. Isso significa, meus queridos irmãos, que Ele não precisa de nós, não precisa nos amar e nem precisa que nós o amemos. Já viu aquela célebre frase? Deus não precisa de você, mas de você sem Deus. Já ouviu muitas vezes isso, né? Deus sem a minha vida continua sendo Deus, mas eu sem a presença do Senhor em minha vida, sou quem? Quem eu sou? Em suma, meus queridos irmãos, Deus não ganha nada pelo fato dele nos amar. Ele não ganha nada pelo fato de despejar amor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, de entender essa compreensão, porque isso nos conforta, porque esse é o tipo de amor que nós precisamos, mesmo não precisando, mesmo muitas vezes não desejando, mas Ele nos ama. E aqui está algo maravilhoso. Ele derrama esse amor Ele derrama em profusão a nós, sobre nós, de forma infinita, ilimitada, a ponto de converter o mais hostil pecador para ser um pregador da sua palavra, a ponto de converter a mais hostil pecadora e de colocá-la em lugares para que pregue a sua palavra, a ponto de trazer para o seu rebanho homens e mulheres que outrora satisfaziam os desejos de Satanás, mas que agora satisfaz os desejos do seu Senhor. Nós não precisamos, meus queridos irmãos, merecê-lo, mas Ele se tornou amor por nós. Não precisamos nos preocupar achando que o amor de Deus por nós dependa da maneira como nós nos comportamos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós é constante. Descanse nisso. Eu gostaria de terminar, meus queridos irmãos, a meditação nesta manhã, para que você entenda de que o amor de Deus, o significado do perdão de Deus, é que Ele elimina a obrigação de nos punir, justamente porque alguém já foi punido por nós. Cristo Jesus. Cristo Jesus foi punido por nós. Essa é a motivação de que precisamos para clamar a Deus a partir das profundezas. Não espere as situações melhorarem na sua vida para que você possa clamar a Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, vai nos dizer: filhinhos, arrependei-vos dos vossos pecados, confessem os seus pecados. Se porventura vocês caírem em tentação, vocês podem encontrar um advogado junto ao Pai, que estará apto a perdoar todos vocês. Sabe, eu me emociono com essas palavras de João, meus queridos irmãos, porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo podridão. Eu vejo hostilidade. Eu vejo coisas que desagradam ao meu Deus.
Mas quando eu percebo que tem saída para a minha vida, quando eu percebo, irmãos, que eu tenho um advogado que vai me defender junto ao meu Deus, quando eu percebo que tem alguém que me ama, por mais hostil que eu seja, e de que Ele ama todos nós, eu descanso. Porque eu sei que amanhã eu posso pecar de novo, mas se eu buscar a face do meu Senhor, Ele me perdoa. Porque sei que amanhã eu posso cometer algo pior, e eu sei que eu encontrarei misericórdia nos teus braços. Descanse nas promessas de misericórdia do seu Deus. Porque quando nós clamamos a Ele, sabemos, versículo 8, que Ele redime, substitua Israel por igreja, que Ele redime a igreja de todas as suas iniquidades. Michel, eu matei. Michel, eu me prostituí. Michel, eu adulterei. Michel, eu menti. Michel, eu roubei. Promessa do Senhor. Ele redime todas as iniquidades. Redenção que nós encontramos em Jesus Cristo. Redenção, propiciação que Ele fez por nós, como Cordeiro perfeito, mudo, que foi levado ao abatedouro pelos seus tosqueadores, mas não disse uma palavra e foi morto pelos nossos pecados. Isaías 53. Não disse uma palavra, porque sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Sobre as suas costas estavam os nossos pecados. Sobre a sua vida estavam as nossas condenações. Em Cristo nós encontramos misericórdia. E aqui o salmista termina, meus queridos irmãos, se apegando ao seu Deus nas profundezas. Aqui eu te pergunto, você encontra garras da preocupação, luxúria, inveja, ira, amargura? Você luta, meus irmãos, com algum vício? Está em primeiro lugar preocupado com sua comodidade ou conforto? Seus padrões de vida, seus padrões de pensamento de vida são tipicamente destrutivos. Você está nas profundezas? Espere, igreja, no Senhor, porque em Deus há a redenção dos nossos pecados. Eu espero de coração que você crê e receba essa palavra como um privilégio que temos de sermos santos do Senhor. Que Jesus te abençoe e nos vemos logo mais à noite, a fim de refletirmos sobre o que Ele tem para as nossas vidas no livro de Salmo. Um ótimo domingo na presença do Senhor e nos vemos mais à noite. Forte abraço.